Gênesis 6, 1 ao 4 apresenta um dos maiores enigmas da Bíblia. O texto menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas por esposas. O resultado dessa união teria sido o nascimento dos Nefilins, gigantes ou seres poderosos. Mas quem eram esses filhos de Deus? O que realmente aconteceu? Essa expressão aparece em outras partes da Bíblia, como em Jó 1:6 e Jó 2:1, onde claramente se refere a seres celestiais, ou seja, anjos. Isso leva muitos a acreditarem que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres humanas. Porém, essa interpretação levanta questões problemáticas. Jesus disse em Mateus 22:30 que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Isso significaria que eles não têm um DNA compatível com os humanos. E também, se eram anjos caídos, por que Deus não os puniu imediatamente? O Novo Testamento sugere que alguns anjos caídos foram aprisionados. Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4. Se esse evento realmente envolvia anjos, por que eles tiveram liberdade para agir dessa forma? A expressão "tomaram por esposas" indica casamento e não apenas relações carnais. Se fossem anjos, eles estariam se casando oficialmente com mulheres humanas? Que loucura! Outra interpretação comum sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim, a linhagem rebelde. Esse casamento entre justos e ímpios teria corrompido a humanidade e levado à degradação moral extrema que resultou no dilúvio. O problema dessa visão: o termo "filhos de Deus" nunca é usado para descendentes humanos específicos antes da nova aliança. Se era apenas um casamento entre grupos diferentes, por que isso resultaria no surgimento dos Nefilins? A palavra Nefilim geralmente é traduzida como gigantes, mas seu significado exato é debatido. Algumas possibilidades. 1. Híbridos de anjos e humanos. Se os filhos de Deus eram anjos caídos, os Nefilins seriam uma raça híbrida de poderes sobrenaturais. Isso explicaria a fama de gigantes poderosos na mitologia antiga. 2. Humanos extraordinários. Talvez fossem apenas pessoas extremamente fortes e dominantes, como guerreiros lendários. 3. Criaturas sobrenaturais. Poderiam ser uma raça distinta, não necessariamente relacionada aos humanos ou aos anjos. Quem sabe uma população de Marte? Gênesis 6:4 diz: "Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também depois." O "também depois" sugere que os Nefilins apareceram novamente após o dilúvio. Em Números 13:33, os espiões enviados a Canaã afirmam ter visto descendentes dos Nefilins, indicando que essa linhagem poderia ter sobrevivido de alguma forma. A linhagem dos Nefilins poderia ter sido preservada na família de Noé por meio das esposas de seus filhos. O que sabemos é que esse evento marcou um período de corrupção extrema na Terra, levando Deus a decretar o dilúvio. Mas a identidade exata dos filhos de Deus e dos Nefilins continua sendo um mistério que desafia nossa compreensão.